Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e esse é o podcast Jovem Cristão. Bom, semana passada, né? A gente tá mais ou menos no mês de maio, esse episódio está saindo no mês de maio. E nesse mês de maio, se eu não me engano, na semana passada, foi a festa de Nossa Senhora de Fátima. E para quem não sabe a história, né, mais ou menos, a igreja festeja, né, a festa do início, do dia que marcou o início das aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, antes de Nossa Senhora aparecer, nos meses anteriores dessa data, Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos, crianças, né, que estavam pastoreando, e divulgou a sua mensagem a partir desses pequenininhos. Mas antes dela aparecer, apareceu um anjo que, conversando com aquelas crianças, preparava para a vinda, para a aparição de Nossa Senhora e para a mensagem que Nossa Senhora ia confiar a eles e que hoje é difundida pela Igreja Católica. Até hoje é difundida. E, bom, o tema de hoje vai ser sobre o anjo. E a gente vai falar não sobre exatamente o anjo de Fátima, mas sobre o anjo da guarda. Para quem não sabe, Deus, ele criou não somente os seres humanos, não somente os animais, mas também do lado espiritual, coisas que a gente não vê. Além do espírito, da nossa alma, Deus criou os anjos, que são seres espirituais. E os anjos são classificados e tem uma hierarquia grande, né? Dentro dele tem os arcanjos, tem os querubins, tem os serafins e vários outros anjos. E dentro dessa hierarquia existem os anjos da guarda. E cada anjo possui a sua função diante de Deus. Antes de Deus criar os homens, antes de Deus criar a terra, antes de tudo isso, de criar aquilo que a gente conhece como matéria, aquilo que é palpável, Deus criou os anjos. E assim criou assim a hierarquia angélica também. E dentro dessa hierarquia estão os anjos da guarda. E em relação ao anjo da guarda, a missão dele é guardar as pessoas, os seres humanos. Para cada ser humano tem um anjo da guarda. E Deus, ele confia a missão de guardar uma pessoa ao anjo da guarda quando essa pessoa nasce. Logo, não é só quem é batizado que tem um anjo da guarda, mas todas as pessoas têm um anjo da guarda. Quando nós pecamos, eles sofrem. Eles choram junto com Deus, que chora porque nós estamos vivendo a infelicidade longe dele, vivendo longe dele. Mas quando a gente tem as nossas alegrias com Deus, as alegrias que vêm de Deus, o nosso anjo da guarda se alegra junto. São Padre Pio, por uma graça especial, quando ele era criança, ele via o seu anjo da guarda e conversava com ele quando ele era criancinha, desde quando era criança. Então, desde criança ele mantinha essa relação de amizade com seu anjo. E nós somos convidados também a viver essa amizade com o nosso anjo da guarda. Esse ser que acompanha a gente desde quando nós nascemos e vai continuar acompanhando a gente até a eternidade. Mas na eternidade ele já não vai mais nos guardar, mas ele vai estar junto com Deus.
Em uma passagem bíblica, quando Jesus ele fala sobre as crianças, uma das passagens que ele fala sobre as crianças, ele diz assim, que os anjos destes pequeninos estão diante de Deus. Estão diante de Deus. O anjo da guarda, ele, além de estar conosco, ele está diante de Deus, louvando a Deus. E ele, por permissão, né, em nome de Jesus Cristo, ele pega os nossos pedidos. Quando a gente pede algo para Deus, os nossos pedidos são entregues nas mãos dos nossos anjos da guarda, e esses anjos entregam a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e assim a Deus Pai. E assim esse movimento. Quando Deus quer falar conosco, Ele fala conosco também através dos anjos, do anjo da guarda. E assim a gente percebe, quando a gente está prestes a cair em pecado, o Espírito Santo também pode usar do nosso anjo da guarda para falar algo com a gente. O anjo da guarda pode se manifestar como uma voz de Deus. E assim nos orientar, nos guardar, cuidar da gente e ajudar a gente a aproximar de Deus. Mas Ele sempre nos protege, mas tem uma limitação. E a limitação é quando a gente, é por causa do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe conscientemente o pecado. Ou até mesmo inconscientemente. Ele nos dá um alerta, mas a gente precisa estar atento para ter essa atenção, essa sensibilidade. A gente tem que estar em constante oração para a gente entender e reconhecer quando é a voz de Deus, quando não é a voz dele, para a gente acolher esses cuidados dos nossos anjos da guarda. E São Padre Pio, ele orientava, né, as pessoas que quando alguém precisava de falar com outro, queria pedir, que estava muito preocupado com alguém, ou com o filho, por aí vai, ele orientava: pede para o seu anjo da guarda cuidar dessa pessoa que você gosta muito. Pede para o anjo da guarda cuidar dessa pessoa. E o seu anjo, ele é obediente e vai cuidar. E também, quando você tem algo que precisa de dizer para alguém, que é algo precioso, que é muito necessário, só que você não consegue falar com a pessoa de jeito nenhum, o anjo da guarda também pode levar mensagem para essa pessoa. E isso é a nossa fé católica. Segundo a doutrina católica, isso é possível. A gente pedir para o nosso anjo da guarda levar algo, uma mensagem para alguém. Ainda que a gente não consiga falar com essa pessoa, nosso anjo da guarda é obediente. E ele pede a Deus a proteção. Deus protege aquela pessoa. Nosso anjo da guarda vai lá e protege também. Isso através da graça de Deus. Porque os anjos, eles nada podem sozinhos. Nada de bom podem sozinhos, somente pela graça de Deus. Os santos também, e que intercedem por nós, é pela força de Deus que eles cuidam, que eles intercedem por nós. É tudo por obra de Deus, não é por nossa obra. Os anjos, eles não são onipotentes, mas em Deus eles tudo podem. Os santos não são onipresentes, ou seja, não estão em todos os lugares, os santos, por conta própria, mas sim pela graça de Deus. O que eu falo são coisas até parecem um pouco mais difíceis, né? Mas de entender, mas alguns santos, como São Afonso de Ligório, Santo Agostinho, Santo Antônio, São Padre Pio, eles falavam sobre isso em seus escritos. E assim a gente tem acesso, né, a esse entendimento até. Então,
além da presença de Deus em nossas vidas, Deus que está conosco sempre, além da presença de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que está presente conosco sempre, a gente tem a presença do nosso anjo da guarda junto com a gente. Sempre. Então a gente nunca pode dizer que a gente está só. Nós nunca estamos só. Nós temos nosso anjo da guarda a cuidar de nós. E quando a gente pede para eles, né? Cuida de mim, meu anjo da guarda, eu te dou permissão, me proteja, me ajuda a ir em segurança, a voltar em segurança. Quando a gente fala isso, a gente dá abertura para na nossa vida, para eles cuidarem de uma forma mais especial, de uma forma mais forte, né? Porque é aquele negócio, né, que eu já falo várias vezes. O nosso livre-arbítrio, ele funciona assim. A gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas, Deus ele respeita essa liberdade, ele nos cuida até um certo ponto. E a partir desse ponto é só com a nossa permissão que ele pode cuidar melhor de nós. O nosso anjo da guarda também, só com a nossa permissão que ele pode cuidar melhor de nós. E essa permissão é dada através da oração. Essa oração que é conversar com ele, é conversar com Deus, pedir a proteção de Deus. E assim Deus se manifesta também. No Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, quando Deus ele se manifesta a Moisés, ele fala através da voz de um anjo. Um anjo que aparece naquela sarça ardente, naquele fogo que fala com Moisés, pedindo Moisés para levar aquela mensagem de que ele estava vendo a dor do seu povo e que ele iria libertar o povo daquela escravidão. Também, né, Deus se manifestou mostrando a sua presença, mesmo que sem falar nada, quando na época de Daniel, se eu não me engano, alguns homens foram, na época do governo de Nabucodonosor, o povo de Deus foi obrigado a adorar a imagem dele, de Nabucodonosor, aquela estátua de ouro gigante. E 3 homens com coragem disseram não e foram colocados na fornalha. E apareceu um anjo do Senhor ali no meio deles, o 4º homem. Apareceu um 4º homem. Nabucodonosor viu aquilo. E era Deus mostrando a sua presença através do anjo. E assim tem várias outras passagens falando sobre os anjos, né? Sobre essa manifestação dos anjos. E aqueles homens que estavam na fornalha, eles não se queimaram em momento nenhum. E eles louvavam a Deus e Deus manifestou sua graça. Deus usou um anjo para falar com Maria. Usou um anjo para falar com José. Um anjo para falar com Zacarias. E tantas outras situações. Até mesmo com Tobias, lá no livro de Tobias, né? Deus usou de um anjo para falar com Tobias, proteger Tobias e guiar Tobias para aquilo que era a vontade dele. A vontade de Deus na vida dele, né? A vontade dele. E assim, Deus cuida da gente. Não só diretamente, mas Ele usa dos anjos da guarda. Ele usa dos santos para interceder por nós também. Não que ele precise, mas Ele escolheu ser assim. Ele que quis assim e manifestou-se assim. E além disso, né, não temos somente o nosso anjo da guarda, mas toda a hierarquia do céu cuida de nós. Se nós pedirmos intercessão a todos os anjos, Deus cuida de nós. O número de anjos a gente não conhece, porque é um mistério a quantidade de anjos. Mas nós sabemos que eles servem junto a Deus e que existem vários, cada um com a sua função. Mas
mesmo em meio a toda essa função, todos eles podem interceder por nós e cuidar de nós. E em especial o nosso anjo da guarda, que tem essa missão própria, né, de cuidar da gente. Além disso, também tem os arcanjos, né, São Gabriel, São Rafael e São Miguel, que cuidam de nós também. E os anjos, sendo obedientes a Deus, sendo criaturas de Deus, eles são perfeitos em Deus. E sendo perfeitos, uma outra tradução da perfeição, segundo a doutrina, segundo a nossa fé em Deus, é a santidade. E todos nós somos convidados a sermos santos. Um dos principais pontos dos anjos é a obediência. Todos eles sempre são obedientes. Nós também somos convidados, assim como os anjos, sermos obedientes. Para quem é católico, talvez já ouviu falar daquela oração que a gente chama de oração do anjo da guarda. Tem algumas variações, mas tem mais ou menos uma que é assim, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A gente aqui reconhece com essa oração, né, fala que reconhece que Deus nos confiou a proteção desse anjo, do nosso anjo da guarda. E que ele é o nosso zeloso guardador, ele cuida da gente com zelo. E aí a gente pede a intercessão dele, né? Pedindo para ele também, para que ele cuide da gente, sempre nos guarde, nos governe, sempre nos ilumine. E essa luz, essa manifestação de Deus na nossa vida, ela nos ajuda, nos orienta, né, no nosso dia a dia, a fazermos escolhas certas, as melhores escolhas segundo a vontade de Deus. E assim, sermos felizes segundo a vontade de Deus. Falar de anjo da guarda não quer dizer que a existência deles não quer dizer que Deus seja pequeno ou que Deus precise dessas coisas e que isso altera o cuidado de Deus por nós. Não. Pelo contrário, isso na verdade se revela aquilo que já é o cuidado de Deus por nós. Aqui a gente só conhece um pouco de como que acontece esse cuidado de Deus com a gente. E que ele sempre existiu, isso a gente tem clareza. Mas a forma como ele se manifesta, isso a gente vai aprendendo e entendendo com os mistérios, que aos poucos são revelados pela palavra e também aquelas coisas, como São João disse, né? E Deus Jesus fez várias outras coisas que não puderam ser escritas nesse livro. Porque de tão grande que essas são as coisas de Deus, que não poderia ter juntar todas as folhas do mundo, todos os livros do mundo, que não seriam capazes de descrever tudo que Deus fez. Tudo que fez, Deus faz, toda a manifestação de Deus. Então é isso. Deus, ele nos revela o seu cuidado. E como saber se é de Deus mesmo? Deus, ele sempre confirma. Não só a uma pessoa, mas a várias, com carinho dele. É assim que Deus confirma que é dele a mensagem. E é isso. A gente fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio, né? E que Deus abençoe muito todos vocês. E como sempre, uma canção pra gente rezar um pouco, tá bom? Até mais, hein? Tchau. Fica com Deus, gente. Quando
a passar. Quando o escuro vier a forjar em teu caminho a aurora que conduz o teu andar. Quando a noite tarda a passar, quando o escuro vier a forjar em teu caminho a aurora que conduz o teu andar, e as pedras e o abismo, o cansaço, o medo, a intensa dor e a solidão, e o olhar perdido que em lágrimas transborda o que há no coração. Contigo estarei, não temas, eu velarei por ti, teus passos guardarei, e ao céu junto a mim te conduzirei. Eu velarei por ti, teus passos guardarei, e ao céu junto a mim te conduzirei, te conduzirei. E as pedras e o abismo, o cansaço, o medo, a intensa dor e a solidão, e o olhar perdido que em lágrimas transborda o que há no coração. Contigo estarei,